O começo depois do fim, capítulo 505, à beira do nada segunda. Ponto de vista, Sylvie Levin. Antes de dar aquele passo, fechei as cortinas que conectavam minha mente à de Arthur. Não conseguia explicar a atração irresistível que o rio exercia sobre mim, mas temia o que poderia acontecer com ele se nossos pensamentos permanecessem ligados enquanto eu mergulhasse em suas correntes. Bombardeá-lo com informações confusas no meio de sua luta contra aquela criatura poderia ser fatal. Assim como fui incapaz de manter nossa conexão quando ele estava sob o efeito do gambit do rei, imaginei que a força do rio poderia arrastá-lo junto comigo. Mesmo com minhas barreiras mentais erguidas, senti um estremecimento dele ao me ver ajoelhada no riacho. Minha consciência já estava sendo puxada, deslizando para a correnteza. Eles não roubaram isso de mim, não arrancaram para me moldar em algo diferente, mas expandiram o que já era meu. Eu era uma filha do tempo. Minha relação com ele nunca foi uma linha reta, e essa verdade estava gravada na essência do meu ser. As águas etéreas envolviam minhas pernas, meus pés escorregavam na lama, mas meu corpo permanecia firme, ancorado ao solo. Era minha mente que vagava, não só ao longo do rio do tempo, mas também para além dele, em direção a algo mais elevado. Resisti ao impulso de me deixar levar por aquelas correntes. Em vez disso, busquei extrair do rio o mesmo que ele tentava tomar de mim. Precisava compreendê-lo antes de controlá-lo. Mas o tempo, sempre ele, não me dava trégua. Quase ri da ironia, mas então Arthur caiu de costas, e seu agressor cuspiu palavras ásperas em seu rosto à vida. Uma vida odiada e horrível. Ela deve acabar com você. Esvaziá-lo de si mesmo. Do torso esguio da criatura brotaram 2 braços longos e finos, mãos de dedos compridos que se estenderam em direção à garganta de Arthur. Mesmo assim, lutei contra a água. Meu poder explodiu de mim, e o tempo congelou. Mas o rio resistiu, sua força pressionando como uma represa contra um fluxo que não podia ser contido. Arthur se debatia, e, de repente, meu domínio sobre o éter me escapou. Então, vi tudo, eu mesma, minha vida, minhas escolhas. Nascimento e renascimento, vitórias e derrotas, cada momento obscurecido pelas sombras de minha mãe, meu pai e meu avô, mas igualmente sustentado pelos laços que me definiam, irmão e pai, amigo e aliado, mestre e servo, tudo ao mesmo tempo. Senti as raízes tortuosas da minha existência se estendendo pelo rio, para cima e para baixo, entrelaçadas de forma indissolúvel às de Arthur. Éramos próximos demais, quase simbióticos. Um não existia sem o outro, como um paradoxo vivo, sustentado por um único fio dourado. Pensar nele me trouxe de volta ao presente. Claire estava sozinha, enfrentando uma aparição etérea. Arthur se preparava para atacar. Olhe! Pensei. E então, num piscar de olhos, tudo terminou, rápido como o golpe de uma guilhotina. Os outros começaram a falar, e eu respondi quando necessário, mas minha mente estava em outro lugar, espalhada pelas águas do rio. Essas águas, que não eram água de verdade, me envolviam até a cintura. Apesar da velocidade da corrente, a superfície era lisa como vidro, quebrada apenas pelas pequenas ondulações que meu corpo causava ao interromper seu fluxo. Nessas ondulações, vi o reflexo da minha presença alterando o rio do tempo, atravessando-o, moldando-me para me tornar parte dele. E então me vi na água. Lá embaixo, submersa, debatendo-me enquanto a correnteza me arrastava. O que você está vendo? A voz de Arthur ecoou em minha mente. O que você sente no rio, Arthur? Perigo. Parece mais um vazio do que o próprio vazio. Porque é o tempo. Ele corre em uma só direção. Pelo menos para a maioria. Mas para mim. Arthur. Eu consigo ver tudo, declarei em voz alta. Minhas palavras pairaram entre nós como uma parede invisível. Minha percepção do presente se desfocava, meus olhos fixos no reflexo que se afogava diante de mim. Se Arthur respondeu, não ouvi. Sem nem perceber, abaixei-me e agarrei a mão do meu reflexo, puxando-o para fora do rio. Ele emergiu, sentado na superfície, tossindo e engasgando. Respire. Acalme seu coração. Assuma o controle, disse, as palavras saindo como um eco distante, uma memória que eu repetia com a mesma frieza com que havia tocado a água. Esse poder vai te engolir se você permitir. Assuma o controle. Ponto de vista, Tesia Eralite. Sylvia. Sylvia.
Levantei os olhos de onde estava sentada com Vara e Regis, de costas para aquele espaço vazio e incompleto que me dava vertigem só de encarar. Arthur estava na margem, gritando por Sylvie, que permanecia com o corpo parcialmente submerso no rio estranho e calmo. Não se preocupe, ela está bem, disse Regis, me interrompendo quando eu começava a me levantar. Hesitei, mas voltei a me sentar, observando. Arthur parou de gritar, pareceu se convencer de algo e recuou um passo da margem. Pelo que vejo, ela está lidando com algo bem pesado, continuou Regis, enquanto eu erguia as sobrancelhas. Ela bloqueia a maior parte da nossa conexão, mas às vezes deixa escapar fragmentos. É confuso, para ser honesto. Mas não parece estar sofrendo ou em perigo. Ela disse para Arthur se concentrar, então, e ele deu de ombros com seus ombros lupinos. Melhor focarmos no que podemos fazer. Claro, respondi, recostando-me na areia preta e virando-me para Varai. Seus olhos estavam fechados, mas ela parecia nos observar por baixo das pálpebras, o rosto estoico fixado em uma expressão de concentração intensa. Desculpe, Varai. O que você estava dizendo? Um olho escuro se abriu para me fitar, queria saber se você consegue sentir onde o mana e o éter se encontram. Pigeei, ajustando minha postura, desconfortável com a armadura que me envolvia como uma segunda pele escamosa, mais ou menos. Não sinto o fluxo tão bem quanto você, mas consigo lhe imaginar. Explique, pediu ela, fechando os olhos novamente, uma pressão palpável emanando de sua presença. Tentei encontrar as palavras, balançando a cabeça mesmo sabendo que ela não podia me ver. Cecília tinha essa habilidade, ela via partículas individuais de mana, tanto o atmosférico quanto o que formava feitiços. Eu não consigo isso, apressei-me a esclarecer, para evitar mal-entendidos, mas às vezes, quando fecho os olhos e me concentro no que está ao meu redor, eu imagino que consigo. Uma ruga sutil surgiu entre as sobrancelhas de Varai, como Arthur faz. Interessante. Mas isso seria algo por ele ser o legado, não um resultado da integração? Talvez, mordi o lábio, pensativa. Mas você é sensível bastante para identificar os tipos elementais em pequenas quantidades de mana, né? Até que ponto você consegue sentir? Partículas individuais, talvez? Ela não respondeu de imediato. A pressão ao seu redor aumentou, como se estivesse esticando seus sentidos ao limite para me dar uma resposta. Aqui, todo mana é puro, contido no feitiço. Não há mana atmosférico ou elemental. Franzi o senho. Mas isso não faz sentido. Voltei minha atenção ao mana ao meu redor. Como maga de núcleo branco, minha sensibilidade havia crescido muito desde os dias em que estive confinada no meu próprio corpo, mas ainda estava longe de igualar a de Cecília. O mana naquele lugar tinha forma e movimento, como se fosse continuamente conjurado, um feitiço vivo. Mesmo assim, nunca estive em um lugar sem mana atmosférico, e todo mana atmosférico tinha natureza elemental. Como não percebi isso antes? Murmurei, mais para mim mesma que para qualquer um. Meus olhos caíram sobre Regis, que observava a costa com atenção. É normal as Relictons não terem mana elemental? Seus olhos brilharam com um toque de diversão. Nada aqui é normal. Acho que estamos nas Relictons, mas não tenho certeza. Se não estamos nas Relictons, então esse feitiço não foi criado pelos magos antigos, e mais também não pode ser natural, já que não há mana atmosférico. Quem está conjurando isso, então? Fiquei encarando meu colo, perdida na pergunta de Varai, mas nem as memórias de Cecília nem meu tempo com a Grona me deram uma resposta. De repente, um movimento na água chamou minha atenção. Algo emergiu entre Sylvie e Arthur, que recuaram rapidamente. O exoesqueleto de Claire avançou pela praia, empunhando uma espada de 2 mãos, suas garras reluzindo. A criatura recém-formada, semelhante à anterior, encarou Sylvie por um instante antes de se voltar para Claire. Ela esperou, deixando que o monstro fixasse sua atenção nela. O poder da criatura oscilou, de avassalador a imperceptível, enquanto se concentrava totalmente em Claire. O ser investiu, mas a espada dela brilhou em um arco laranja na escuridão e o fez desaparecer antes mesmo de sair da água. Claire e Arthur se aproximaram para trocar algumas palavras. Sylvie nem se mexeu, não sei se notou a criatura. Byron voava de volta pela costa, envolto em trovões que, para mim, pareciam uma explosão de frustração. Mas além deles, na borda daquele vazio indistinto, eu o vi outra vez. Um movimento sutil, uma silhueta escura contra o fundo negro. Uma forma humanoide.
Já tinha achado que o vira antes, mas quando olhei de novo, ele sumiu, e ninguém mais parecia tê-lo notado. Desta vez, porém, quanto mais eu olhava, mais sólida a figura se tornava. Preciso esticar as pernas, disse, desconfortável. Vara apenas suspirou pelo nariz, mas Regis se levantou e veio ao meu lado. Abri a boca para dizer que estava bem, mas percebi que ele não me ouviria, e, no fundo, eu queria companhia. O quê? Perguntou ele, a voz grave e rouca. Você viu algo, né? Ah, senti. Meus pés afundaram na areia enquanto caminhávamos pela praia, passando por Arthur e Byron, que conversavam. Os olhos de Arthur me seguiram, as sobrancelhas ligeiramente erguidas, como se ele quisesse que eu dissesse algo. Não vou longe, garanti. Ele me deu um sorriso tenso e esfregou a nuca. Eu ri baixinho, não preciso estar na sua mente para saber o que você tá pensando. Regis bufou, divertido, engraçado, porque eu tô na cabeça dela e metade do tempo não entendo a princesa. Seguimos em frente, e a sombra ganhou forma. Parecia uma mulher alta, de pele azul ou talvez roxa, trajando uma túnica ornamentada e esvoaçante. Pisquei e esfreguei os olhos. Ela flutuava a uns 15 centímetros do chão. Mas, no instante em que percebi isso, ela pareceu notar também, e sua figura mudou, como sombras sob a água. Agora, estava de pé no solo. Você não tá vendo ela? Perguntei, sem desviar o olhar, com medo de que sumisse. Ela. Regis olhou ao redor, confuso. Tá bem na borda do que dá para enxergar, respondi, mas minha cabeça girava enquanto eu tentava entender. Olhei um pouco mais para a direita, encarando a parede de nada. E você tem certeza que não tá, tipo, perdendo a cabeça? Ficando louca? Entendi o que você quer dizer, interrompi, cortando sua lista de sinônimos. Mas, acho que não. Você deveria confiar mais em si mesma, uma voz firme e feminina ecoou na minha mente. Parei a uns 10 metros dela, foi você? É, com certeza tô ficando louco, murmurou Regis ao meu lado. Sim, se estiver falando comigo, respondeu a voz mentalmente. A mulher inclinou a cabeça, e notei tatuagens rúnicas em seu rosto e nas mãos. Não esperava que alguém, nem mesmo você, conseguisse isso. Um erro de cálculo, óbvio. Deve ter a ver com o modo como estamos conectados. Conectados? Pensei, e então, você. Eu te conheço. Você é. Gia-e. Examinei sua figura de cima a baixo e percebi algo mais. Ela não era física, apenas uma projeção, talvez das Relictons, ou onde quer que estivéssemos. Costumam dizer que estou certa em duas coisas. Estou aqui para vigiar vocês. Se, por um milagre, conseguirem sair daqui, terei que reportar ao Alto Soberano Agrona, claro. Mas vocês são fascinantes, assim como este lugar. Estou curiosa para ver como vão lidar com isso. Olhei para Regis, que me encarava com olhos brilhantes. Ele ergueu as sobrancelhas lupinas, e eu fiz o mesmo. Seus olhos desceram ao meu peito, ao meu núcleo. Franzi a testa, incerta. Ele inclinou a cabeça. Mordi o lábio e assenti. O lobo sombrio se tornou translúcido, perdeu a forma e, por fim, entrou em mim, como quando me entregou a armadura de Arthur. Estremeci com a invasão, uma parte de mim resistindo à ideia de dividir meu corpo com outra presença. Mas logo senti um calor poderoso se espalhando, aquecendo a armadura que se ajustava à minha pele, trazendo conforto naquela paisagem alienígena. O que você sabe sobre este lugar? Perguntei a Gia mentalmente, ignorando o desconforto no estômago. Não era minha primeira dúvida, mas eu sabia da lealdade dela à Agrona. Não havia como convencê-la a nos ajudar. Você pergunta isso achando que eu poderia, sem querer, te dar uma pista para escapar? Respondeu ela, calma e prática. Ah, eu consigo ouvi-la agora, disse Regis em minha mente, sua voz mais rouca e profunda. Então você é a famosa Gia-e, hein? A mestra das enciclopédias. Ela inclinou a cabeça novamente. Fascinante. Você é Regis, a entidade consciente nascida da Clorita, do mana condensado de vários magos poderosos, da vontade de Arthur Levin e das próprias Relictons. Nunca imaginamos uma evolução assim na magia etérea.
Os Azuras criam armas conscientes e formas de vida, mas você, a forma como está ligado a Arthur, sendo parte dele e ao mesmo tempo uma entidade própria, é extraordinário. Meu maxilar travou de nervoso enquanto a ouvia. Fiquei impressionada e inquieta com o quanto ela sabia. Verdadeiramente extraordinário vai ser o título das minhas memórias, retrucou Regis, cheio de emoção, sem compartilhar meu nervosismo. E ainda por cima engraçado, disse Jiae, sem nenhum traço de humor. Seu jeito animado e imaturo deve te proteger do medo de ser, no fim, apenas uma arma nas mãos de outro. Os pelos de Regis se arrepiaram dentro de mim, como se fosse atacar. Você não me conhece. O rosto dela permaneceu duro, a pele azul escurecendo nos lábios finos. Ainda não, mas estou começando. Sou, como você disse, a mestra das enciclopédias, não é? Regis bufou, um som quase humano. Olha, faça o que quiser, dona. Mas se vai ficar aí nos dissecando mentalmente, vai ter que pagar pelo show. De repente, me senti exposta. Sabia que estava inquieta, mas suspeitava que Jiae não precisava ver meu rosto para entender meus sentimentos. Senhora Eralit? Pulei, soltando um suspiro, e me virei. Byron estava a poucos metros, as mãos erguidas com as palmas para fora, o rosto entre embaraçado e preocupado. Levei a mão ao peito, rindo sem graça. Você ficou parada aí, sem se mexer, por um tempo. Só vim checar se tá tudo bem, disse ele, olhando na direção de Jiae, mas sem dar sinal de percebê-la. Só, tentando entender as coisas, respondi, hesitante. Ele assentiu, parece que vai depender de você, Vara e Arthur para nos tirar daqui, enquanto Claire vigia. Um músculo em sua bochecha se contraiu. Te deixo em paz. Ele virou e decolou antes que eu pudesse dizer mais, retomando sua patrulha pela costa. Ele não enxerga o papel dele, disse Jiae em minha mente. A visão dele é estreita demais para compreender a própria jornada. Esperei que ela continuasse, mas ela apenas disse, olhe para mim. Regis. Virei-me para ela, e uma onda mental me acertou como um golpe. Caí de 4, ofegante. Não lembrava de estar tão perto da água, mas ela já lambia meus pulsos. De repente, eu estava em Telmore, vendo Arthur se sacrificar para escapar de Cadel e Nico. Não, era Shirus, com Lucas Vicks me arrastando pelos cabelos. Ou Elshiri, abandonando meu posto por arrogância. Em Eideliol, encarando Nico, sabendo que não havia saída. Acalme-se, respire, e a voz de Sylvie soou clara em meu ouvido, como um sino de prata. Onde? Ergui os olhos, confusa. Estávamos numa montanha, Arthur, Sylvie, Regis e eu. Lá embaixo, vi o muro, ou o que sobrara dele. Um pedaço colossal de Efeltus o havia destruído, estilhaçando a parede de pedra. Mas não era só o muro. O mundo inteiro era fumaça e ruínas. Shirus caíra do céu a oeste. As Beastglades eram um buraco negro fumegante. Elenoir estava devastada por fogo e escombros. Em toda parte, ilhas partidas haviam aberto crateras no chão. Até as grandes montanhas estavam em pedaços. Isso é. Minha voz falhou, engasgada por um nó na garganta. Não, disse Sylvie. Uma segunda voz, quase inaudível, ecoou atrás dela, talvez na minha cabeça. Isso não aconteceu. Agora, anões, fênixes e pilotos de exoesqueletos lutam para conter. Azuras de todas as raças se agarram às bordas da ferida para impedir que ela cresça. Ela pausou, suspirando exausta, mas este é o futuro. Um futuro possível, até provável. É o que vai acontecer se não escaparmos. Se não fecharmos a ferida, ela se virou, e nós a seguimos. O rasgo no céu, antes colossal, não cuspia mais terra. Enquanto olhávamos, ele encolheu. Tá fechando, murmurei. Arthur segurou minha mão, e Feltus se foi. Agora é só. A ferida se reduziu a uma fenda minúscula sobre as Beastglades, brilhando como um olho de ametista. E então, uma erupção. Uma onda de éter varreu as Beastglades e colidiu com as grandes montanhas ao sul. A cordilheira explodiu, fragmentos voando até Darvis. A onda seguiu, destruindo tudo, despedaçando o mundo. Uma luz violeta nos engoliu. De volta às Relictons, estávamos alinhados na praia, encarando o vazio incompreensível. Empalideci, tentei desviar o olhar, mas...
A cortina. As palavras escaparam, misturadas às lágrimas que eu nem sabia que caíam. Mas como? Arthur à minha esquerda, Sylvie à direita. Regis ao lado de Arthur, Claire além dele, Varay com Sylvie. Eles pegaram minhas mãos, e nos unimos numa corrente. É o futuro também, né? Arthur perguntou, olhando Sylvie por cima de mim. Meu estômago revirou. Isso não é o real? Ela sorriu, triste, e balançou a cabeça, mas pode ser. Eu não. Perdi o ar quando alguém me puxou da costa. Rastejei como caranguejo e caí de lado, ofegante. Regis tremia dentro de mim, enfraquecido, mas eu não entendia por quê. Olhei para Varay. Seus olhos escuros estavam arregalados, o rosto mais pálido que o normal. Que diabos foi isso? Não sei ao certo, admiti, a voz rouca na garganta seca. Sylvie ainda estava na água, agora me encarando. Arthur se levantou, sacudindo a areia preta, atordoado. Byron estava com ele. Claire patrulhava a praia, outra manifestação surgia no rio, a uns 100 metros. Regis, antes uma fonte de calor e energia, escorreu de mim, pequeno e escuro, tomando forma física. Agora do tamanho de um filhote, sua juba flamejante reduzida a uma chama fraca. Não tô gostando disso, resmungou, exausto. Varay ergueu as sobrancelhas. Eu descobri algo. Esperamos os outros se juntarem a nós. Sylvie se aproximou da margem, mantendo distância do rio, lançando olhares furtivos às suas profundezas. Arthur, Regis, Sylvie e eu compartilhávamos uma exaustão profunda, como se nossas almas doessem após Sylvie conectar nossas mentes e nos mostrar aqueles futuros. Ninguém falou enquanto Varay explicava. Algo está injetando mana neste feitiço, constantemente, com uma força absurda. Não foi lançado aqui, nem vem de fora. Não faz parte da estrutura deste lugar, ela pausou, olhando ao redor. É o rio. O éter. O mana não controla o éter, é ao contrário. Byron grunhiu, olhando Arthur. Tá dizendo que as coisas no rio que nos atacam estão lançando um feitiço? Varay cruzou os braços, franzindo a testa, buscando palavras, até que olhou para Sylvie. O éter tem uma semicognição, disse Sylvie. Ele guarda intenções. O destino é isso, a consciência pura da magia. Mas isso não é o destino, interrompeu Arthur. Ele nos conhece, mas não está aqui, não como entendemos. Acho, e ele me encarou, que ele vai conseguir o que quer, saiamos daqui ou não. O destino é só um aspecto do éter como um todo, continuou Sylvie, olhando Arthur. Isso pode ser outro aspecto. O corpo. Arthur abriu a boca em surpresa, depois a fechou, pensativo. O que o destino enfrenta é essa restrição forçada. O éter quer se libertar, fluir naturale, se expandir. Como açúcar no chá, acrescentou Sylvie, reflexiva. Talvez seja como ele mantém o controle, disse Arthur. Exato, concordou Sylvie. Esfreguei o nariz, tentando organizar os pensamentos, ainda fraca pelo que vimos. Mas como isso ajuda? Perguntou Byron, olhando entre eles. Explica a atração do rio, disse Arthur, fitando a água. Claire acenou de seu posto, acabando de derrotar outra aparição. Não consigo dominar o corpo etérico, nem ver humana como Varay, porque o éter ao redor é forte demais. Toquei o ombro de Sylvie, mas vimos a cortina, a saída. Estava no nosso futuro. Então sabemos que dá para sair. Era um futuro, corrigiu Sylvie, voltando-se a Varay e Byron. Ver Arthur abrir um portal não significa que eu sei como. Ela fez uma careta, encarando o vazio. Seu rosto empalideceu, mas ela não desviou. Só sei que vai precisar de muito éter. Todos entendemos, Arthur já gastara muito de seu poder. E ainda havia uma divindade pela frente. Olhei as águas roxo-escuras correndo rápido. Uma fonte infinita de poder. Mas eu não podia alcançá-la. Senti o olhar de Sylvie em mim. Seus olhos dourados brilhavam com conhecimento e tempo. Neles, vi o fim de tudo. Lembrei das palavras de Arthur sobre o destino. Acho que ele vai conseguir o que quer, saiamos daqui ou não. É isso que você quer, Jiae? O fim de toda a vida, de todo o potencial, neste mundo? Um silêncio longo se seguiu, enquanto eu perdi o fio da conversa ao meu redor. Quando ela respondeu na minha mente, sua voz carregava uma certeza absoluta.
Não,